A última ceia, contradições e verdades. No vídeo anterior, exploramos o significado da insígnia INRI Yahushua Nazir Yao, Rei dos Yaudins. De acordo com João 19:19-20, Pilatos ordenou que fosse preparada uma placa com as letras INRI, e a colocou no madeiro onde Yahushua foi pregado. A sigla INRI é interpretada como Yahushua Nazir Yao, Rei dos Yaudins. Essa profecia tem sua confirmação em Zacarias 6:12-13, assim diz, Yao dos exércitos, eis um homem cujo nome é Yahushua, o rebento que surgirá do tronco de Jessé, o pai de Davi. Foi Yahushua que recebeu essa insígnia real, escrita por Pilatos. Yahushua é quem assumirá o trono durante o milênio, manifestando a grandiosidade que lhe foi concedida por Yao, o Criador. A palavra viva. Em João 1:1, declara, Yahushua é o verbo que se fez carne, a palavra viva de Yao. E João 12:49-50, complementa, pois não falo por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que dizer e o que falar. Mateus 24:35, afirma, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esses versículos esclarecem que a palavra de Yao, o Criador, é eterna. Confira outros trechos bíblicos que compartilham o mesmo conceito. Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Ezequiel 12:28, assim diz o Altíssimo Yao, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá. Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés, é tua palavra, e luz para o meu caminho. Mateus 5:17-18, Yahushua declara: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, não vim aberrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só tio ou uma só vírgula, até que tudo seja cumprido. Yahushua, Nazir Yao. Em Mateus 22:37-40, amarás a Yao, teu Altíssimo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Leiam também, Deuteronômio 30:16. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos asseguram toda a lei e os profetas. O Evangelho de Yahushua está profundamente enraizado na lei e nos profetas, que constituem a fundação das escrituras hebraicas. Ele cumpriu integralmente a lei e os ensinamentos dos profetas, vivendo e instruindo, e assim confirmou a palavra viva de Yao. Yahushua, a luz do mundo. Em João 8:12, Yahushua declara: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os escritos sagrados antigos são registros de acontecimentos que se referem ao que está por vir. Yahushua, a palavra viva de Yao, ensina que o Novo Testamento está em harmonia com o Antigo Testamento. Yahushua chegou para trazer um novo significado, sem invalidar as leis de Yao, o Criador. Nos livros abaixo, Yao, o Criador, afirma que sua palavra é inalterável e eterna. Isaías 48, seca-se a erva, e cai a flor, porém a palavra de nosso Yao subsiste eternamente. Salmo 119:89, para sempre, ó Yao, a tua palavra permanece no céu. Números 23:19, Yao, não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? A última ceia, contradições e verdades. Durante a última ceia, Yahushua partilhou pão e vinho com seus discípulos, simbolizando seu corpo e sangue. Há contradições relacionadas à prática tradicional da Santa Ceia, conforme estabelecido pelo sistema religioso. A última ceia simboliza o sacrifício de Yahushua e sua obediência à lei de Yao. Quando Yahushua disse ser o caminho, ele não só cumpriu a lei, mas obedeceu-a verdadeiramente, integrando a lei e o Espírito. Seus ensinamentos mostram como viver segundo a vontade de Yao, até que os céus e a terra passem. Nós temos que prosseguir nesse caminho, seguindo seus ensinamentos e vivendo conforme a vontade de Yao, unidos na lei e no seu espírito. Levando em conta os fatos apresentados, é possível afirmar que o trecho de 1 Coríntios 11:23-25, mesmo não abrangendo o texto completo, este cálice é a nova aliança no meu sangue.
ressalta: façam isto, todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Isso foi uma personificação. Lucas 22:19-20 diz: Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O versículo não menciona explicitamente o vinho, pois se concentra na taça como um símbolo, sem detalhar o conteúdo. Após sua ressurreição, Yahshua apareceu aos discípulos em Emaús. Lucas 24:13-35 e partiu o pão, revelando sua identidade. No entanto, não há registro de ele ter bebido vinho novamente. Motivos de Yahshua não ter bebido vinho. Simbolismo cumprido: o vinho já havia representado o sangue da nova aliança. Nova aliança estabelecida, a ressurreição iniciou uma nova era. Foco na comunhão: o partir do pão enfatizou a comunhão e reconhecimento. Significado de partir o pão: símbolo de comunhão, representa a união e a partilha entre Yahshua e seus discípulos. Representação espiritual, simbolizava o corpo de Yahshua entregue em sacrifício. Memória e gratidão, serve como um lembrete do sacrifício de Yahshua e um convite para lembrar seus ensinamentos e expressar gratidão. Ato de amor e serviço, demonstra a disposição de Yahshua de servir e nutrir espiritualmente aqueles ao seu redor. Sobre a proibição de consumir sangue, mesmo que a Santa Ceia use simbolicamente o pão e o vinho, ou suco de uva, para representar o corpo e o sangue de Yahshua, essa prática se contrapõe aos escritos sagrados, como em Levítico 7:27, que proíbe o consumo de sangue. João 6:53-54 revisitado. Quando Yahshua disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele usava uma metáfora espiritual para expressar a necessidade de uma obediência e comunhão profunda com ele. Essas expressões não devem ser interpretadas literalmente como o consumo físico de carne e sangue, mas sim como um convite para aceitar completamente os ensinamentos e incorporar a essência dele em nossas vidas. Advertência de nosso único e verdadeiro pastor, Yahshua Nazir Yao. Mateus 23:2-3 Os escribas e fariseus, os religiosos, sentam-se na cadeira de Moisés. Observai tudo o que eles vos disserem, mas não façais conforme as suas obras. Os versículos bíblicos nos ensinam: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Apocalipse 17:18 descrevem a grande Babilônia, a religião e suas filhas, e muitos são os que entram por ela. Porém, estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7:13-14, Lucas 13:24. Refletir sobre esses versículos bíblicos é fundamental. Portanto, é evidente que ignorar a lei de Yahweh pode resultar em consequências graves, como a morte, conforme ilustrado em diversos textos sagrados. No entanto, não existem indicações de que a lei tenha sido abolida por Yahshua. Sua orientação, conforme a lei, é não agir segundo a carne, mas seguindo o seu espírito, adotando um estilo de vida baseado no arrependimento e na obediência, o que nos capacita a cumprir a vontade de Yahweh. O perdão de Yahshua é fortemente enfatizado no Novo Testamento, trazendo-nos renovação e preparando-nos para a vida eterna. Yahweh, o Criador, conceda entendimento e obediência. Receba a bênção do alto em nome de seu Espírito Filho, Yahshua. Assim seja, Aleluia.